Questão 23. Vamos para mais uma aqui, que o professor Demário também não consegue fazer. Eu preciso estudar mais. Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, associando corretamente as leis fundamentais da eletricidade e do magnetismo com sua definição. Lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff a gente já conhece, são duas. Lei de Kirchhoff as mais populares, pelo menos, né? Lei de Kirchhoff das tensões, que diz o somatório das correntes das tensões no laço é igual a zero. A gente usa o termo malha, mas malha é um tipo de laço só. Malha é um laço que não tem outro laço dentro. Então, para dizer de forma genérica, eu falo laço, que é qualquer caminho fechado no circuito. Enquanto que tem a outra lei de Kirchhoff, que é a primeira delas, que diz somatório das correntes que entra igual ao somatório das correntes que sai. Então, se a gente procurar aqui, ó, a gente não precisa pensar muito não. Não vamos pensar muito não. Lei do circuito elétrico. Vamos dizer assim. Vou pular. Lei de Lenz-Faraday. Lei de Lenz-Faraday, agora já com Z, fala a respeito daquilo que a gente acabou de discutir. Tensão induzida ou indução eletromagnética. A gente acabou de discutir sobre isso. Vou para o 3, já que eu discuti isso aí. Lei de Ampère. A lei de Ampère, na faculdade, a gente vê como integral de caminho fechado de H, produto escalar. Não pode botar aqui embaixo, não. Tem que ser aqui, ó. De H dN é igual ao somatório das correntes. No ensino técnico, é possível que você tenha visto só que H é igual a corrente sobre 2πr. 2πr. O que é isso aqui, professor? Você tem um condutor, você tem um raio a ser levado em consideração do condutor. Ok, não. Um raio, isso aqui está em torno do condutor, o condutor está central, viu? O condutor está central e está aqui, ó, em cima. Tem uma corrente I circulando por ele. É essa corrente aqui indicada. E aqui tem um raio. R. 2πr é exatamente o comprimento desse caminho. Lei circuital no sentido de circular. Lei circuital do campo magnético. H é o que a gente chama de vetor intensidade do campo magnético. Então, sem muito pensamento, a lei de Ampère é a lei circuital do campo magnético. Por exclusão, sobra o item 2 aqui. Lei da força atuante no condutor em um campo magnético. E aí me apertou. Por que motivo? Que a lei de Biot-Savart, não vou escrever a forma da faculdade, que a forma da faculdade é escabrosa, mas no ensino médio eu procurei para poder relembrar, né? B é igual a μI sobre 2πr. É como o pessoal vê no ensino médio, ou deve ver no ensino médio, que simplesmente é a multiplicação de H por μ, inclusive, né? Que é a permissividade magnética, no qual você pode calcular o vetor ou a magnitude do vetor densidade de fluxo magnético, também chamado de vetor indução magnética. São esses nomes só? Acho que só esses nomes assim. Quando você quer calcular a força num condutor que é circulado por um fio, um condutor que circula a corrente por ele e ele está num ambiente que tem campo magnético, então tem campo magnético aqui, ó. E um condutor está nesse ambiente. Aqui tem H, vou botar B, densidade de fluxo, que é a variável em questão, né? B. Aqui tem corrente nesse condutor. E entre o condutor e o campo tem um ângulo, θ. Vou botar outra cor para ficar mais visível. Tá vermelho. Vermelho, rapaz, vermelho. Alfa. Alfa, mais fácil de escrever. A força é dada por escrever no ensino médio, como faz. Bio seno de alfa. Seno alfa, o ângulo entre o condutor e o campo magnético. Isso aqui a gente chama de força de Lorentz.
Lorentz. Acho que é assim que se escreve. Vou tirar a dúvida aqui para não escrever o nome de quem fez algo tão importante de forma errada. Ele merece mais respeito do que minha preguiça de não ter memorizado o nome. Força de Lorentz. Força de Lorentz. Escrevi certo. Não fiz nada de errado, não. Força de Lorentz. Isso não é a lei de Biot-Savart. Então, isso aqui não tem solução. 3, 1, 4, 2 foi o que a banca disse que era a resposta certa. O professor Demário está dizendo que não conseguiu encontrar nenhuma relação. E eu tive de caçar na internet. Falei, não é possível que eu não lembre dessas coisas. Saí caçando. Falei, fui procurando o que é a lei de Biot-Savart e não consegui encontrar relação entre Biot-Savart e força num condutor, um campo magnético, quando é tão óbvio na minha memória que isso aqui sempre foi a força de Lorentz.